Ainda nessa aula, eu vou aproveitar e comentar com vocês, então, um pouco sobre Fibonacci. Tá? Eu não devo, até porque o tempo acho que não ia dar, falar de Fibonacci com todos os detalhes, como eu falei agora de exponencial e tal. Mas eu quero apresentar um pouquinho de Fibonacci para vocês, porque Fibonacci também envolve muito claramente recursão e tem umas coisas interessantes ao trabalhar com ele ali, para a gente ir aprendendo sobre recursão, tanto sobre a parte boa quanto sobre a parte ruim, né? A gente viu aqui uma parte boa bem forte, né? Olha, a gente conseguiu um algoritmo trocar de algoritmos que levavam tempo da ordem de n para tempo log n, né? Muito mais rápido, graças à recursão, graças a uma abordagem recursiva. Fibonacci a gente vai poder explorar com recursão e vai ver onde a recursão acaba, se a gente não tomar cuidado, gerando uma certa ineficiência. Já dando spoiler, né, assim, do que pode acontecer. Mas deixa eu apresentar rapidinho aqui para vocês se lembrarem. Então, quando eu falo de Fibonacci, eu estou falando especificamente dos números de Fibonacci ou da sequência de Fibonacci. E daí, deixa eu começar pela sequência. Então, a sequência de Fibonacci aqui, ela vai ter os valores n aqui e f de n, que é o enésimo número de Fibonacci. Vamos dizer aqui, olha, para 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. F de 0, por convenção, é 0. F de 1, por convenção, é 1. F de 2, o próximo número de Fibonacci, vocês lembram quanto vale? Vai valer 1. E o próximo, F de 3, aqui vai valer? F de 4 vai valer 3. 5. E o padrão, que vocês já estão usando aí, muito bem, é a soma dos dois anteriores, né? Então esse aqui vai ser 5 mais 6 vai ser 8. E aqui uma coisa importante, a gente quando faz a substituição, a resolução de recorrência por substituição, a gente quer ver o padrão de crescimento, né? É muito importante ficar atento ao padrão de crescimento, porque olha, quando a gente começa aqui, pode dar a impressão para um desavisado que olha, 0, 0, 1, 1, 1, 2 é até menor do que o número, né? Até menor do que o natural. 2, 3, menor ainda. Olha, 3 é menor. Pode parecer que não vai crescer muito rápido, né? Mas se a gente continua esse padrão, a gente vê que ele cresce muito rápido, né? Olha, aquele já superou o 8, o 6, perdão, né? E se a gente for ver o Fibonacci de 7, vai dar 13 aqui. E assim ele vai crescendo cada vez mais rápido, tá? Então não se deixe enganar pelo começo da sequência. É importante ver o padrão de crescimento. E Fibonacci tem um padrão de crescimento bem veloz. Como vocês já me ajudaram aqui, eu vou pegar a regra, que é a regra recursiva de Fibonacci, né? Então f de n aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 0 se n for 0. Vai ser igual a 1 se n for 1. E vai ser igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2 se n for maior do que 1. Como vocês já devem estar afiados agora, quando a gente vê uma coisa dessas, deriva-se daqui muito facilmente, muito diretamente, uma função recursiva. A própria definição matemática é recursiva, isso nos convida a fazer uma função recursiva. Eu vou apagar aqui só para... Não vou apagar a sequência inteira, mas só para não perder esse pedaço da lousa todo, tá? Então vamos fazer aqui, olha, uma função recursiva de Fibonacci. Eu vou chamar ela de FibR, que recebe n, tá? E eu quero devolver aqui o enésimo número de Fibonacci. Então vai os testes, olha, se n igual a 0, devolva 0. Se n igual a 1, devolva 1. Caso contrário, a gente vai fazer as chamadas recursivas. Então vai devolver o quê?
Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Então é a chamada recursiva Fib R de n menos 1 mais Fib R de n menos 2. Comentar um detalhezinho aqui, apesar dessa função ser bem simples, poucas coisas que mudam já dá para a gente se atentar a alguns cuidados, né? Vocês notaram que aqui eu tenho dois casos base? Uma coisa incomum, né? Até agora a gente trabalhava só com um valor, era o caso base, já bastava para parar ali a nossa chamada. Por que é que eu tenho dois? É um motivo bem direto. Quando a gente olha a recorrência aqui, a parte recursiva, eu estou olhando para o n-1 e também para o n-2. Então imagine, se eu só tivesse definido para n igual a 0, quando eu fosse calcular Fibonacci de 3, eu ia olhar, procurar, quanto vale Fibonacci de 2, por exemplo. Eu ia me perguntar quanto vale Fibonacci de 1 e quanto vale Fibonacci de 0. Esse aqui tudo bem, cairia no caso base. Mas aí o Fibonacci de 1, se eu não tivesse esse cara, cairia numa outra chamada recursiva em que eu ia procurar 1 menos 1 Fibonacci de 0 e 1 menos 2 Fibonacci de menos 1. Daí eu ia passar e cair no equivalente a loop infinito, né? Chamadas recursivas infinitas ali. Aí eu não ia parar na hora certa. Como eu estou sempre olhando para 2 atrás, eu tenho que ter 2 consecutivos aqui para fazer a parada. Dois casos básicos ali para parar. Tudo bem? Então é detalhezinho, mas bom a gente se atentar, né? Por que é importante isso, não está aqui de graça. Agora, que isso aí está correto, não é um problema, não é uma questão, porque a gente está aplicando diretamente a regra do Fibonacci. Então, se por definição Fibonacci se calcula assim, vai calcular corretamente. Agora, qual será que é a eficiência dessa função? Esse é um dos principais motivos, acho que o principal motivo do porquê eu coloquei Fibonacci aqui, né? A gente já falou bastante da exponencial, viu algoritmos espertos e tal, mas o que vai acontecer nessa funçãozinha aí? Deixa eu desenhar com vocês aqui o que a gente já está acostumado, né? Olhar a árvore de recorrência aqui, né? A árvore de recursão. Então imagina que esse aqui corresponde ao Fn, né? É o problema, é a chamada recursiva do Fib-R quando ele recebe n. Tá? Quantas chamadas recursivas a partir do Fn eu vou fazer, gente? 2, né? Uma para n-1, outra para n-2. Certo? Supondo que o n é grande, eu não vou cair no caso base, então eu vou fazer 2. Então notem que a partir desse cara, saiu uma chamada recursiva aqui. Aliás, eu não vou ficar falando Fn não, tá? Isso é sobre Fibonacci, mas eu vou colocar só o n aqui para deixar bem explícito o parâmetro, né? N, aqui vai ser n-1, aqui vai ser n-2. E para resolver aqui o Fibonacci com n-1, quantas chamadas recursivas que eu vou desencadear daqui? 2 também, né? Se eu tinha n-1 aqui, eu vou ter que olhar para n-2, né, 1 a menos, e 2 a menos. Vou ter que olhar também para o n-3. E para o n-2 aqui, para resolver ele, também vai desencadear 2 chamadas recursivas. n-2 menos 1, então um deles vai ser para n-3, o outro para n-4. Está claro esse padrão de crescimento, gente? Fazer só mais um pouquinho aqui, ó. Do n-3 vai surgir aqui n-4 e n-5. E desse cara aqui, eu vou fazer só mais um nível aqui. Do n-2 vai surgir aqui n-3 e n-4. Então, duas coisas para a gente observar ali. Que algumas coisas, para além de resolver tecnicamente as continhas ali, eu quero que vocês vão se familiarizando a olhar criticamente para os algoritmos e conseguir analisar, perceber essas coisas. Então, do mesmo jeito que eu falei antes, olha, quando você vê um número sucessivamente sendo dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, você já bate o olho e fala, opa, esse cara não vai aguentar mais que log de n passos disso aí.
seja o que for, seja um algoritmo iterativo, log de n iterações, um algoritmo recursivo, log de n chamadas. Você já bate o olho, você já sente isso. De modo semelhante, e eu diria até complementar, quando 1 vira 2, e 2 viram 4, e 4 viram 8, o que a gente sente que está acontecendo ali? Um crescimento exponencial. Então a gente já tem uma percepção ali de que é um crescimento exponencial. Nesse caso, é um crescimento exponencial com uma certa distorção. Por quê? Porque de um lado, o n decresce apenas de 1, do outro ele vai mais rápido. Ele decresce de 2. Então é um crescimento exponencial um pouquinho mais difícil de analisar com precisão. Mas ainda assim, a cara é essa mesmo. 1 vira 2, 2 vira 4, assim por diante. Tem uma cara de crescimento exponencial. A outra coisa, que para explorar em cima do Fibonacci é... Poxa, mas então será que calcular o número de Fibonacci é necessariamente ineficiente? Porque tem esse padrão de crescimento aí, e eu estou usando a regra e tal. Assim, a regra que eu estou fazendo está correta, né? Olha, pega isso mais isso. Então será que precisa, desse crescimento todo? E a própria árvore nos dá uma dica nesse sentido, de que a gente está fazendo retrabalho. Se eu pegar aqui, vamos olhar para onde aparece n-3. Eu estou tendo que resolver Fibonacci de n-3, Fib de n-3 aqui, mas também estou tendo que resolver ali, também estou tendo que resolver ali. De modo semelhante, n-4 aparece aqui e aparece aqui. O n-2 também, deixa eu ver se eu tenho uma outra cor aqui para o branco, mas n-2 aparece aqui em cima. Não sei se eu estou perdendo em algum outro lugar, mas o ponto é, tem muito retrabalho nisso que eu estou fazendo. Então, se por um lado, vejam o contraste dos exemplos que a gente viu na aula de hoje, Se por um lado, um uso esperto da função recursiva nos deu um cálculo de exponencial muito mais rápido do que o simples, log de n em vez da ordem de n, por outro lado, um uso direto da função recursiva está nos fazendo ter um monte de retrabalho e um crescimento que tem cara de que vai ser exponencial, mesmo que isso não seja necessário. Então, recursão requer cuidado. É muito fácil, às vezes, a gente cair num retrabalho muito grande ou coisa assim, sem perceber. Eu falei para vocês que parece exponencial aqui. Eu vou fazer um cálculo com vocês aqui. Eu vou tentar não entrar em tantos detalhes, fazer uma coisa um pouquinho mais rápido do que a gente está acostumado, mas mais para mostrar uma sutileza. Seja até esse ponto, a gente está no começo do curso ainda, mas na última aula a gente resolveu algumas recorrências. Nessa aula a gente resolveu algumas recorrências. Então a gente já está começando a pegar o jeito nisso. Eu vou escrever com vocês aqui a recorrência de Fibonacci, Então, que se relaciona com essa árvore, inclusive. Então aqui, olha, o número de chamadas recursivas, o número de operações que Fibonacci vai fazer, que a nossa Fib recursiva ali, FibR, vai fazer para calcular o enésimo número de Fibonacci, vai ser igual a 1 de trabalho local, mais o trabalho para resolver T de n-1, mais o trabalho para resolver para n-2. Certo? Notem que é muito direto, muito próximo dessa árvore também, Olha, para resolver n eu preciso resolver n-1 e n-2. É uma recorrência capturando a mesma ideia. Qual que é o problema dessa recorrência? Muitas vezes, quando a gente está fazendo a análise, a nossa matemática não acompanha o objeto de estudo. Colocando de modo simplificado, essa recorrência é mais difícil de resolver do que as outras que a gente estava resolvendo até agora. Porque tem duas coisas, tem dois caminhos diferentes. Aqui é n-1, aqui é n-2. Fica um pouquinho mais chato de calcular. E daí vem uma lição aqui pra gente, que eu estou aproveitando, que é: às vezes você não precisa saber o valor exato, basta saber um limitante. Se eu falar, olha, isso aqui gasta pelo menos tanto, colocando em termos do dia a dia, eu não preciso saber o valor exato de uma mansão para saber que eu não preciso comprá-la. Se alguém me informar, olha, ela custa mais do que tantos milhões, não, tá bom. Menos da curiosidade, não me tem serventia saber o valor exato. E essa é a mesma ideia aqui.
a gente vai matematicamente mostrar que tem um crescimento exponencial, ainda que a gente não calcule o valor exato. Tá? E como que eu vou fazer isso? Bem, eu quero saber se isso aqui gasta pelo menos um tanto, então eu vou limitar por baixo a minha recorrência. E eu quero simplificá-la. O que está complicando aqui é que tem dois caras diferentes. Só que olha só, pela característica de Fibonacci, o esforço para calcular n-1 é necessariamente maior do que o esforço para calcular n-2. Né? Quanto maior, mais esforço, porque vai depender de mais coisas para trás. Então eu posso dizer com segurança que t de n é maior ou igual que 1 mais t de n menos 2 mais t de n menos 2. Né? Notem, eu troquei isso por isso, porque esse cara necessariamente é menor do que aquele. Né? E com isso eu homogeneizei a minha recorrência. Agora eu posso dizer que isso aqui é 2t de n menos 2 mais 1. E agora está com uma cara bem mais organizada. Tudo bem? Eu estou destacando esse passo, e como eu falei, eu não vou passar por todos os detalhes com vocês, porque a gente já resolveu várias recorrências e tal, e eu sei que vocês vão cansando também. Mas esse é o pulo do gato aqui para simplificar. Dá para resolver de modo mais preciso que isso. Mas às vezes é mais importante a gente saber uma técnica que simplifica e a gente consegue atacar o problema do que querer saber o modo ótimo de resolver tudo. Então isso é importante. Olha, eu só me livrei do meu problema, simplifiquei ali. E uma vez que a gente faz essa simplificação, daí fica mais fácil saber para onde essa recorrência está indo. Né? Porque agora que eu tenho isso, eu consigo brincar do mesmo jeito de antes, sabe? Olha, eu posso falar, olha, t de n é maior ou igual que 2t de n menos 2. Se eu fosse fazer na substituição, expandindo, eu poderia dizer também, olha, t de n é maior ou igual que 2t de n menos 2, que é maior ou igual que 4, t de n menos 4, mais 2. Tá? Espero não estar errando aqui, porque, como eu falei, eu não fiz o passo a passo, eu não estou expandindo para depois substituir, mas se eu não me engano, se minha cabeça não está me traindo, é meio essa cara que fica. Tá? Então, um passo daqui, com outro passo eu venho para cá, se eu for um outro passo, eu venho para cá e fica 8, t de n menos 6, se não me engano, mais 3, né? Que vai dar uma cara pra gente. De novo, eu espero não estar falando besteira, tá? A ideia é essa, só que eu estou tentando fazer sem todos os passos, né? A ideia é que isso aqui é 2 elevado a 3, isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 2 elevado a 0. E por que está aparecendo menos 2 aqui, menos 4 e menos 6? Tá? Porque, pela simplificação que eu fiz, meio que eu estou calculando quanto que cresce a cada 2 níveis, ali falando muito por cima, né? Porque justamente aqui eu descia de 1 e aqui eu descia de 2, então eu simplifiquei, é como se eu te calculasse, eu estou calculando por baixo, eu estou calculando menos trabalho do que ela realmente faz. Estou jogando um pouquinho do trabalho dela fora, ainda assim o que sobrar vai ser grande. Tá? Então isso aqui nada mais é do que 2 vezes 2, esse é 3 vezes 2, esse é 1 vezes 2. Tá? E isso aqui eu generalizo, então generalizando aqui, o meu chute vai ser que t de n custa pelo menos 2 elevado a i vezes t de n menos 2i mais i. Tá? Então, para calcular aqui o número de Fibonacci, de novo a gente vai lá para o caso base. Né? Quando que isso aqui chega no zero? Lá no 0 ou no 1, né? Mas como eu estou indo de 2 em 2, quando que isso aqui chega no 0? Né? Para isso aqui chegar no 0, eu vou ter que n é igual a 2i, ou, de modo equivalente, i é igual a n sobre 2. Então, substituindo ali, eu vou ter que, no final, o trabalho total que eu tenho é pelo menos 2 elevado a i, troca por n sobre 2, vezes t de n menos 2 vezes n sobre 2, corta, isso aqui dá o t de 0, né, que o trabalho disso aqui é 1, por definição. Eu não defini porque eu estou fazendo por cima, mas, né, o caso base ali seria 1, t de 0 ou t de 1, né, são casos base, é um trabalho constante, mais
n sobre 2 aqui, tá? que sobrou ali do meu i. Como eu falei, eu acabei fazendo mais simples, mais por cima do que eu gostaria, mas o importante é a gente perceber isso aqui, né? Olha só, quer dizer que a minha Fibonacci cresce pelo menos como uma exponencial base 2 com metade do expoente, tá? Esse metade do expoente deriva justamente da simplificação que a gente fez. Então, eu posso dizer para vocês que, intuitivamente, olha, ela não cresce tão rápido quanto uma exponencial base 2, simplesmente com o expoente n, porque um dos lados dela vai para zero mais rápido, vai de 2 em 2. Mas ela gasta dá mais trabalho do que a gente calculou lá, porque ali eu simplifiquei como se os dois lados fossem de 2 em 2. E a gente sabe que, na verdade, é um meio do caminho. O importante é a gente saber que essa função é extremamente ineficiente. Pode perguntar. Por que aumenta o último? Perdão? O último valor aumenta. Confesso que talvez eu tenha errado na conta, porque eu também eu tinha certeza que isso aqui ia surgir na continha. Esse cara aqui... É que você está substituindo o D de N menos 2, né, por exemplo? Deixa eu me achar aqui. Aqui. Isso. Você está substituindo o D de N menos 2. Isso. Então vai ser 2 vezes 1 mais... Verdade, isso devia estar multiplicando também, né? Tem razão, obrigado pela correção, tem toda a razão. Esse trabalho aí devia estar multiplicando e faz sentido, né? Porque essa coisa que sobrou aqui e que eu errei na conta, nada mais é do que a soma dos trabalhos locais realizados aqui. Então no primeiro nível é 1, no segundo nível é 3, porque é 2 no segundo nível mais 1, no terceiro nível é 7, porque é 4 mais 2 mais 1. Tá? Devia ser isso, realmente eu errei na conta. Deixa eu arrumar aqui então. Então esse 1 aqui tudo bem? Aqui devia ser 2 vezes 1 mais 1, né? Então aqui devia ser 3 que sai disso, né? 2 vezes 1 mais 1. Obrigado. A gente quer fazer as coisas sem fazer o passo a passo, daí erra, é isso mesmo. Esse aqui daria 4 vezes 1 mais 3, né? Então 4 vezes 1 dá 4 mais 3 dá 7. E daí a fórmula que a gente vai dar o chute a partir disso aqui, nada mais é do que 1 aqui é igual a 2 elevado a 1 menos 1. 3 é 2 elevado a 2 menos 1. 7 é 2 elevado a 3 menos 1. Então notem que, olha, o 3 aparece aqui, que aparece aqui, que aparece aqui, né, que é o nível que eu estou. Obrigado. Então tem o meu chute, deixa eu corrigir meu chute aqui. Tem aqui aparecendo 2 elevado a i menos 1. E daí aqui, o resultado que devia dar é 2 elevado, quando a conta que eu fiz, o i no final é n sobre 2, né? 2 elevado a n sobre 2 menos 1. Né? E daí esse mais esse é o que eu teria aqui, 2 elevado a n menos 1, que é da ordem de 2 elevado a n. Então, proporcional ali, muito próximo de uma exponencial base 2. Obrigado. Percebam que um errinho ali pode propagar e sumir toda uma exponencial, né? O impacto não tinha sido maior porque o outro termo ainda tinha ficado com comportamento exponencial, senão eu podia ter chegado numa coisa totalmente fora do que era ali. No caso, a função mais eficiente seria interativa. A função? Mais eficiente seria interativa. Ah, sim. Deixa eu fazer essa conexão, então. O jeito mais simples de resolver o Fibonacci ali, que se vocês precisarem resolver, deve ser o primeiro jeito que vocês pensam que funciona, é o iterativo. Que eu não sei se vai dar tempo de mostrar, acho que não, mas tem nas notas de aula e tal, e vocês devem estar familiarizados também. O ponto do iterativo é o quê? É que ele guarda os dois últimos valores. E daí ele vai avançando sempre usando esses dois últimos valores. Então ele não faz retrabalho. Tá? Uma coisa importante de destacar não quer dizer que a recursão não pode ser usada para resolver Fibonacci. Tá? O problema não é a recursão, é que do jeito que eu usei, eu fui muito inocente e deixei retrabalho à toa. Tá? Tem muitos problemas que a recursão é muito útil para resolver, só que você tem que identificar onde que você vai atacar o mesmo problema de novo e fazer uma coisa chamada memorização. Você guarda numa tabela
aquele valor que já foi calculado. Então, na primeira vez você calcula, nas outras vezes você não fica refazendo. A ineficiência aqui, importante deixar isso claro, a ineficiência aqui não é inerente à recursão, mas ela pode pegar a gente no contrapé, porque você faz a recursão muito straightforward, né? Você olha para a regra, aplica diretamente a regra e acaba tendo um monte de retrabalho, como a gente viu aqui no desenvolvimento da árvore. Então, o que acontece é que você tem que ficar atento. Se a recursão vai produzir um monte de retrabalho, você usa memorização. Do mesmo jeito que o iterativo, que é mais intuitivo nesse sentido, ele tem variáveis locais lá para guardar os dois últimos passos. E daí com o Fibonacci de n-1 e n-2, ele soma, faz o próximo e atualiza. E vai fazendo isso. Dá para fazer um recursivo que guarda. Então seria assim, um recursivo que na primeira vez que ele calcular o f de n-2, ele guarda numa tabelinha. Daí quando um outro lugar vai pedir, essa árvore inteira morre, percebe? Porque ele já vai estar calculado. E isso acontece em todos os níveis, né? Tipo, quando eu for calcular o n-3 pela primeira vez, ele guarda numa tabelinha. Então essa árvore inteira morre. E daí eu consigo um recursivo que também é eficiente. Mas o recursivo mais intuitivo, a gente dança. Tá? Respondi? Era essa dúvida? Então, com certeza, o iterativo é mais simples de fazer, nesse caso. Mas é importante ter isso em mente. Não é que não dá para fazer um recursivo eficiente ali. É só que a gente tem que ficar... esse é um exemplo clássico de assim... Tem que ficar atento ao retrabalho. A você estar resolvendo o mesmo subproblema várias vezes e evitar isso com memorização. Tem toda uma área de programação que chama programação dinâmica, que é uma técnica bem poderosa, que ela é interessante porque ela não usa recursão explicitamente. Os algoritmos dela são todos iterativos, mas eles todos nascem de uma ideia recursiva. Você pega a relação recursiva e estabelece ali a relação do problema, como construir a solução a partir das soluções menores, só que depois você faz tipo no Fibonacci iterativo, você vai preenchendo a tabelinha de baixo para cima. E não se preocupem, vocês não têm que saber isso nesse momento de novo, só para vocês irem conectando os pontos assim. Fibonacci sofre desse mal e dá para resolver com essa ideia da tabela, memorização e tal. Mais alguma dúvida nesse ponto, gente? Professor, Pode perguntar. você contou que é 2 elevado a n menos 1? Desculpe. Tenha em mente que eu estou fazendo a conta meio por cima, então eu posso ter feito alguma bobagem, mas acho que está certo agora. Aqui ficou 2 elevado a n sobre 2. Aqui também sobrou 2 elevado a n sobre 2. Somando esses dois, eu tenho 2 vezes 2 elevado a n sobre 2. Eu errei a conta de novo, né? Obrigado. Caramba, 2 era n sobre 2 mais 1, né? Era para ser uma soma no expoente, perdão. Essa parte final de aula, em que eu falo, não, vamos fazer mais rápido aqui só para mostrar o negócio, eu me lasco todo. Mas é isso mesmo, é um mais 1 no expoente ali, menos 1, né? Que é proporcional, aí sim, a 2 elevado a n sobre 2. Né? E note, aqui é importante manter, porque é diferente. Tá? Não é só uma constante de diferença 2 elevado a n sobre 2 e 2 elevado a n. É mais do que uma constante ali. Obrigado pela correção. Mas ok, se não tiver mais nenhum erro, acho que era isso, gente. Tá? Fibonacci tem mais coisas para mostrar, mas eu não queria deixar passar em branco, tá? Porque ele acabou não entrando como um dos temas principais da nossa aula, então só aproveitei esse finalzinho para apresentar algumas ideias para vocês. Eu acho que a gente está num bom momento para fazer o intervalo para a próxima aula. Deixa só eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar, mas eu acho que é isso mesmo. Não, acho que é isso mesmo. Lá nas notas de aula tem o Fibonacci iterativo e tem inclusive o argumento ali, não sei se a prova está completa, mas tem qual que é o invariante de laço dele, por que ele funciona e tal, se vocês quiserem ver o Fibonacci iterativo com mais detalhes. Mas está de bom tamanho, pessoal. Então, a gente volta, só um instante. No meu é quase 15 para as 4. A gente pode voltar 4 e 5, a gente começa a segunda aula, para ter um intervalinho para a gente se recuperar. Então, só para complementar, que a gente falou do Fibonacci no fim da última aula, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu aumentar o zoom, né?
para tentar ficar mais fácil para vocês verem. Eu não vou ficar preocupado muito com código aqui, tá? Vocês têm isso nas notas de aula, se quiserem ver e tal. Então, o importante é só para contrastar aqui mais empiricamente, porque às vezes a gente vê as continhas e não tem a noção do impacto que aquilo tem, né, daquele Fibonacci ser exponencial. Então, olha só, o Fibonacci recursivo, como a gente viu, acaba se comportando ali como uma exponencial, eleva um número de operações proporcional a uma exponencial de base 2 ali, elevada a n sobre 2. O iterativo acaba sendo linear. Para a gente ter uma noção aqui, ó, eu vou chamar o Fibonacci para 45. Vejam que o Fibonacci, os dois deram o mesmo valor, tá? Só que esse aqui levou 2 segundos, esse aqui levou 0. Né? O 0 acaba não tendo precisão, ele é muito mais rápido que o outro, mas vamos ver o padrão de crescimento, só para ter uma noção. Ó. Ele é quase uma exponencial, então veja que o 46 acabou mantendo em 2 segundos mesmo. Se eu for agora para o 47, a gente já vai ver crescimento. Perdão, ele é uma exponencial, mas é quase uma exponencial base 2 com o expoente dividido por 2. Né? Então, não é sempre que eu adicionar 1 que ele vai dobrar. Vejam que aqui já tivemos um estouro da representação, tá? Porque o número cresce muito rápido, eu precisaria usar variáveis ainda mais longas do que eu estou usando. Mas o que eu quero que vocês percebam é o tempo. Né? Eu estava gastando 2 segundos simplesmente para mudar, de calcular a Fibonacci de 46 para 47, já pulei para 4 segundos. Né? E, no caso, no método mais ineficiente. Né? Daí para 48, vejam como não é teórico aquilo lá simplesmente, tá? Isso se reflete, o tempo fica bem maior mesmo aqui. E se eu for aqui de novo, o 49, tá? Não confiem nesses valores, tá? Eu já estourei a capacidade de representação, é só o tempo mesmo que a gente está querendo ver. Se eu vou aqui para 49, aí vejam que eu pulei de 5 para 10 segundos. Então, às vezes ele dobra, tem uma imprecisão aqui dos testes, né, uma impressão empírica, mas às vezes ele dobra, às vezes ele cresce um pouco menos que o dobro. O negócio é que a cada 2 que eu aumentar, né, se eu for de 49 para 51, ele pelo menos vai dobrar, tá? Aquela árvore pelo menos dobra. Eu não vou fazer isso porque daí já vai demorar mais do que 20 segundos aqui, e eu só queria colocar esse extra mesmo para vocês, para terem essa noção de que não é só um resultado teórico aquilo que a gente comentou.